Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à 36ª edição do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Este programa conta com a produção da JCAC Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. Hoje é quarta-feira, dia 11 de abril de 2018. Vamos aos destaques do programa de hoje. A OCPCA forma contabilistas sobre dossiê fiscal e notas anexas. Saiba tudo sobre estas e outras formações disponibilizadas pela OCPCA, acompanhando a presente edição do programa Contas na Hora. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Renovados votos de muito bom dia, cá estamos para mais uma edição do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Hoje vamos falar-lhes sobre formação na OCPCA. Teve início nesta segunda-feira a formação contínua sobre dossiê fiscal e notas anexas. A formação, uma iniciativa da OCPCA, visa dotar os contabilistas de mais conhecimentos sobre os processos e procedimentos fiscais, de modo a assegurar um alinhamento cada vez maior entre os órgãos da AGT e os contabilistas filiados à OCPCA, melhorando assim a qualidade das contas apresentadas. Para falar-nos sobre este tema, está conosco o coordenador do Gabinete de Formação da OCPCA, professor Dr. Rui Almeida, e um contabilista e um estagiário que participaram desta formação, designadamente Policarpo Manuel e Alberto Pascoal. Fiquem conosco e saibam mais sobre as formações que a OCPCA tem disponíveis este ano, os preços, as vantagens para os membros e, naturalmente, o impacto que as mesmas podem ter para o desenvolvimento das competências dos contabilistas e peritos contabilistas filiados na OCPCA. Coordenadora do Gabinete de Formação da OCPCA PhD, Rui Almeida. Muito bom dia, Dr. Rui. Muito bom dia ao auditório da LAC. A representar os beneficiários da formação, que estão um contabilistas e um estagiário a contabilista. O contabilista é o Policarpo Manuel. Bom dia. Bom dia. E o estagiário, então, é o Alberto Pascoal. Muito bom dia e seja bem-vindo ao Contas na Hora. Muito bom dia a todo o auditório da Rádio LAC. Antes de mais, vou começar por parabenizar o Dr. Manuel Ribeiro Sebastião pela nomeação enquanto responsável do Gabinete de Formação da OCPCA, função que herda de um membro célebre e apaixonado pela formação, o Dr. João Abreu. Desde já agradecemos pelo valioso trabalho que desempenhou e desejamos sucesso nesta nobre missão a si e a sua equipa. É o Dr. Manuel Ribeiro Sebastião, estamos a parabenizar por esta nova missão. Não fica de fora o Dr. Rui Almeida, a quem igualmente damos os parabéns pelo brilhante trabalho a ser realizado pelo Gabinete de Formação da OCPCA. Dr. Rui, e vamos mesmo começar por si. Pode, por favor, explicar aos contabilistas quais os principais projetos de formação que o Gabinete de Formação vai disponibilizar este ano e a data de início de cada um, bem como de que forma os contabilistas podem inscrever-se e o impacto esperado com cada ação de formação. Ora, então, muito bom dia. Efetivamente, o Gabinete de Formação tem um projeto ambicioso para os projetos de formação da OCPCA para os próximos 3 anos. Este projeto de formação contínua
que começou já no final de 2017, com uma primeira ação sobre o imposto industrial, nomeadamente da questão dos novos modelos. Teve agora sequência em 2018 e neste primeiro semestre vamos ter ainda algumas ações de formação, embora em número reduzido, porque sabemos que até ao final de maio os contabilistas estão muito mais preocupados com toda a documentação legal que é necessário, nomeadamente o modelo 1, eventualmente o modelo 2, e, nesse sentido, no primeiro semestre, pelo menos até ao final de maio, vai haver ainda poucas ações que começam a acelerar a partir de junho e esperamos que no final de 2018 tenhamos em velocidade cruzeiro. Significa estarmos com uma oferta formativa em que os membros possam dispor do gabinete de formação para a grande maioria dos anseios que têm em termos de formação, mesmo quando ela é mais especializada. Agora, nos próximos 2-3 meses, iremos fazer ainda mais uma ou duas ações, não está ainda definido quantas exatamente, mas há de ser sobre questões mais ligadas à parte fiscal, exatamente porque até 31 de maio vamos ter que responder aos preceitos fiscais e é a grande preocupação dos contabilistas e depois então entraremos em matérias mais ligadas à contabilidade. Há um grande projeto da Ordem que é começar a fazer de forma generalizada uma formação massificada sobre as normas internacionais de contabilidade. Começará possivelmente no mês de julho e começará um projeto que vai se estender até ao final, possivelmente 2019-2020, porque eventualmente admite-se que possa haver alguma alteração legislativa sobre o normativo contabilístico e há que preparar os contabilistas para este novo desafio. Este vai ser um dos grandes objetivos da Ordem, a difusão em massa das normas internacionais de contabilidade. Esse é o grande projeto dentro dos próximos 1-2 anos. Naturalmente que não nos podemos esquecer de formações mais pontualizadas. Uma das formações que nós queríamos começar com alguma celeridade, possivelmente já agora no mês de julho, era também formações sistemáticas sobre a demonstração de fluxo de caixa, que é um documento muito esquecido dos contabilistas, obrigatório para as empresas do grupo A e, eventualmente, há dúvidas sobre a obrigatoriedade para as empresas do grupo B, mas independentemente da obrigatoriedade fiscal, é de todo o interesse que os contabilistas façam uma boa preparação da documentação contabilística e, nesse sentido, a demonstração de fluxo de caixa vai também receber da nossa parte uma atenção especial. Dr. Rui Almeida, poderia falar-nos um pouco mais sobre a formação que está a ser levada a cabo pela OCPCA e que teve início esta semana, no caso a formação sobre dossiê fiscal e notas anexas, qual a duração, qual o conteúdo programático e o que se pretende com a mesma? Efetivamente, após a primeira formação sobre o modelo 1, nomeadamente os novos mapas, decidimos que este segundo ato formativo massificado seria sobre o dossiê fiscal e notas às contas, chamadas notas anexas. Este tema surge porque os contabilistas, em geral, não estavam a dar e não estão a dar uma grande importância a estes dois documentos. Eles são dois documentos que se juntam depois num só. Efetivamente, as notas às contas é o documento mais importante das demonstrações financeiras, na medida que é aquele documento que complementa a informação do balanço e da demonstração de resultados e acrescenta todo um conjunto de informação que não estão nestes dois documentos. Efetivamente, o balanço e a demonstração de resultados hoje é quase como que um índice do documento Notas às Contas, porque a informação nestes dois documentos tende a ser o mais sintética possível e depois remete-se para as notas anexas o seu desenvolvimento. E, portanto, as notas anexas ou as notas às contas, corretamente notas às contas, efetivamente é o desenvolvimento natural dessa síntese que é o balanço e a demonstração de resultados. Muitas vezes o que se percebe é que estas notas acabam por ser uma síntese, mas uma síntese muito sintética. E esta síntese tem que ser o mais analítica possível para dar uma boa informação sobre a informação financeira. Aliás, a qualidade da informação financeira normalmente distingue-se pelas notas às contas e não pelo balanço e demonstração de resultados, porque esse é quase um ato direto da contabilidade, do balancete, portanto não tem uma intervenção muito grande do contabilista, é quase um automatismo onde vai haver a intervenção e o aumento da qualidade informativa é exatamente as notas às contas. E a sensibilização para exatamente este documento importantíssimo, notas às contas, é um dos objetivos desta formação e vai ser mais à frente também de uma formação específica sobre a sua elaboração e a atenção que é preciso dar a alguns pormenores.
Por outro lado, temos o dossiê fiscal. O dossiê fiscal não é um documento oficial, este termo não é oficial, é um termo que é muito usado noutros países e que parece-me que deve ser começado a falar também neste termo, porque efetivamente há uma relação entre as diversas entidades, diversas empresas e o fisco, e essa relação é uma relação permanente de troca de informações. Efetivamente o fisco tem uma missão nobre, que é arrecadar impostos e taxas, mas basicamente impostos, no sentido de depois de uma redistribuição. E essa missão, para ser levada a cabo, ele tem que ter um ato inspectivo, no sentido de ter a certeza que cada um contribui com aquilo que a lei o obriga. Nesse sentido, há um diálogo permanente entre a administração fiscal, a AGT, e os contribuintes, no sentido da administração fiscal perceber se efetivamente está a haver justiça na cobrança dos impostos. Nós, empresas, temos de estar preparados para, em qualquer momento, respondermos à administração fiscal, quando mais não seja pelo nosso dever de colaboração. O nosso dever de colaboração pressupõe dar as informações necessárias em tempo. Muitas vezes o que acontecia é que não temos a informação completa e temos que ir procurar a informação e isso demora algum tempo. E o dossiê fiscal mais não é que um documento, um dossiê permanente em que temos a informação essencial para podermos responder à grande maioria das perguntas feitas pela administração fiscal, ou pelo menos ter uma síntese dessas respostas em que podemos obter logo um primeiro contacto. Esse dossiê fiscal é o documento que o contabilista terá sempre em mãos quando, por exemplo, receber uma notificação da Administração Geral Tributária. Passado 2 anos recebe uma notificação de um exercício qualquer. Ele não tem que se preocupar a ir mexer no arquivo de origem, porque já tem este dossiê. É para responder às notificações da AGT ou já vai anexado ao relatório de contas? Essa é a ideia. Ou seja, quando a entrega do modelo 1, entregamos um conjunto de documentos que a administração fiscal entende como necessários. Muitas vezes o que acontece é que é necessário mais alguma informação ou alguma confirmação dos documentos enviados. Tentamos neste dossiê fiscal, que será 1 a 2 pastas, poderá ser em suporte físico ou eventualmente em suporte digital, em que tenhamos aqueles documentos que consideramos mais importantes para uma primeira resposta. É claro que se a administração fiscal quiser algum pormenor sobre alguma conta, será, por exemplo, seguros, naturalmente que o dossiê fiscal não é uma réplica de todos os documentos contabilísticos e, naturalmente, se tivermos que ir buscar o documento em concreto, teremos que ir à pasta. De qualquer das maneiras, alguns documentos podemos antecipar. Está lá? Estou a pensar, todos os documentos de liquidação dos impostos e de entrega ao Estado, naturalmente são documentos que em qualquer momento poderá ter que haver uma prova. Estou a pensar, por exemplo, mapas de síntese dos impostos liquidados e pagos, parece-me também que é necessário ter, porque mais cedo ou mais tarde vamos ter que dar informação. Por exemplo, uma listagem dos documentos não aceitos fiscalmente, por exemplo, dos documentos não devidamente identificados. Portanto, algumas informações que nós sabemos que mais cedo ou mais tarde nos podem solicitar, podemos antecipar já para termos esta resposta já preparada. Mas, fundamentalmente, no dossiê fiscal, o que devemos ter é os documentos essenciais da empresa para, em qualquer momento, termos até a certeza de que a informação que estamos a dar no modelo 1 e nas demais informações periódicas que podemos dar, temos de ter essa certeza de que estamos a dar uma informação correta. Doutor, este mapa dos impostos que a empresa pagou ao longo de um determinado exercício, estão lá um mapa feito em Excel, uma planilha em Excel, com os impostos todos pagos ao longo de um determinado exercício. Esta relação, a bom rigor, a administração tributária tem, porque se chamar o extrato do contribuinte, está lá tudo. É mais para também facilitar a revisão das nossas contas quando entrarem para a EGT, eles assim têm um guião feito por nós e vão conferir com o que existe na base de dados. A ideia é mais ou menos essa também, facilitar o trabalho da administração tributária? Também, facilitar o trabalho da administração tributária e facilitar o nosso, porque se nós levamos logo um documento de prova, temos logo uma facilidade de diálogo diferente, porque em qualquer momento, se pusermos, se a administração fiscal puserem em causa alguma entrega ou uma liquidação, temos ali o documento e rapidamente o nosso diálogo torna-se mais fluido, porque temos ali todos os documentos de prova que necessitamos. Mas eu não estou a pensar só nos impostos, eu estou a pensar num conjunto de outros documentos que eventualmente possam ser necessários ter.
Por exemplo, nós temos um conjunto de imóveis dentro de uma empresa. Eu, como contabilista, eu tenho que ter certeza que os imóveis pertencem mesmo à empresa. Não posso julgar que sim, de repente um imóvel é vendido ou uma viatura é vendida, o contabilista não é informado e eu estou a dar uma informação que pode ser errada. Posso estar a dizer que temos um imobilizado, estar a fazer uma amortização e de repente, passado 2 anos, alguém me dizer, não, esta amortização é indevida porque este imobilizado já tinha sido vendido. Eu não posso ser apanhado como contabilista numa ação desse tipo. Eu tenho que ter a certeza que aquela viatura, que aquele imóvel pertence à empresa naquela data e existe mesmo. E nesse sentido eu tenho que ter uma informação. Neste caso, uma informação será a certidão do registro predial ou será o livreto de viatura. E estes documentos eu devo ter comigo nesta pasta. Porque 2 anos depois, 3 anos depois, se alguém me puser em causa, não é 2 ou 3 anos depois que eu vou procurar um documento que há de estar algures numa pasta ou eventualmente não está. Eu tenho que ter alguns documentos de prova para ter a certeza, poder demonstrar a bondade daquela informação que eu estou a dar. Não necessariamente só com impostos, mas com outros documentos que envolvam no limite impostos. Porque se eu tenho uma viatura que amortizei, estou a aumentar os meus custos, logo a reduzir o resultado e estou a movimentar o resultado. Se efetivamente aquela viatura não existir, a amortização foi indevida e o resultado foi mal calculado. E se me vierem daqui a 2 anos dizer que aquela viatura não existia e que a amortização não era devida, eu preciso ter um documento, como não seja, por exemplo, o título de registro de propriedade, dizendo, não, eu tenho a prova de que a viatura estava em nome da empresa. E, portanto, são essas provas que em qualquer momento podem ser chamadas, que eu devo ter comigo neste dossiê fiscal, porque, efetivamente, este documento, no limite, não está em lado nenhum. E é muito mais difícil daqui a 1 ano, 2 anos, ir recuperar uma informação que até pode já ser difícil ou quase impossível de obter, e esse tipo de informação devo ter comigo até para eu, contabilista, para a minha proteção daquilo que efetivamente eu estou a fazer. Mas, doutor, fala aqui, eu tenho o título de propriedade, está aí, aquela data pertencia à empresa. E não é necessário ir ter contacto com a viatura, olhar para ela e confirmar que sim, está aí, porque o título de propriedade pode continuar na empresa. Obviamente que haverá aqui vários níveis para o contabilista ter a certeza que quando assina as demonstrações financeiras, elas representam mesmo a verdade. Efetivamente, a questão foi muito bem colocada e já agora permita-me voltar aqui um bocadinho atrás para chamar a atenção para o facto dos contabilistas terem consciência de que quando assinam um documento, eles estão a dizer que aquele documento é verdade. E para saber que é verdade, ele tem que ter alguma confiança que efetivamente é verdade. No limite, um contabilista para assinar as demonstrações financeiras deveria ir linha a linha do balanço, verificar se ele está confiante que aquilo que está a dizer é mesmo verdade. Efetivamente, no caso que pôs, quando eu estou a assinar um balanço e no balanço está um imobilizado e dentro dele está, por exemplo, uma viatura, eu tenho que ter vários níveis de confiança. O primeiro é saber se aquela viatura está efetivamente em nome da empresa. Portanto, já me dá alguma confiança de que a viatura existe e é da empresa. Depois põe-se a questão, mas existe, mas está onde? Se calhar, o segundo nível é visualizar onde é que ela está. Por isso é quando se faz um mapa de amortizações, naturalmente que o contabilista deveria, à frente do mapa, dizer tenho ou não tenho o documento de prova de que existe e já agora onde é que ela está. Vi, não vi, posso não ver os imobilizados todos, mas por amostragem posso tentar ver se efetivamente me oferece confiança a lista dos imobilizados que eu estou a ver. Porque já não é a primeira vez, nem a segunda, que se chega a uma empresa, de repente uma viatura que está na empresa, por acaso tinha sido vendida há 2, 3, 4 ou 5 meses e por acaso também ninguém tinha dito nada por esquecimento. E esta viatura continua alegremente na empresa durante vários tempos. E o contabilista, sem querer, está a mentir. Mentir a dizer que a empresa tem imobilizado, e não é verdade. E depois uma mentira com efeitos fiscais. Estamos a amortizar uma viatura e estamos a reduzir o resultado quando isso também não é verdade. Efetivamente, no limite, devemos ir ao ponto de saber que a viatura existe e vê-la com os nossos olhos, digamos assim, e confirmar a veracidade do ato. Essa parte aí, muitas vezes, não é necessário chegar, porque se o contabilista está na empresa, há todo um conjunto de informação que vai circulando e ele vai ganhando confiança naquilo que os outros também vão dizendo. Doutor Rui, já voltamos assim, que eu vou querer que me detalhe isto com relação ao imobilizado nas existências. Eu vou agora ouvir os beneficiários da formação, o Policarpo, o Manuel e o Alberto Pascoal. Beneficiários podem ter os contabilistas a esta formação e quais os elementos mais fortes
da formação que incentivam a participação desta formação? Policarpo Manuel, relativamente àquilo que foi a formação, aquilo foi mais um refrescamento, principalmente nessa altura do campeonato, em que temos as obrigações declarativas à porta e por força do volume de trabalho ou por uma ou outra coisa, pode acontecer que uma ou outra informação que a gente já esteja a preparar, por força dessa formação, conseguimos entrar em mais detalhe. O objetivo fundamental é fazer com que todos aqueles elementos que trabalham de forma direta ou indireta na contabilidade, quando preparem uma informação, essa informação seja o máximo possível credível e consiga ir de encontro àqueles que solicitam essa informação, quer seja os órgãos de gestão da empresa e a GT, que é o nosso parceiro principal nesse caso. Acaba fazendo com que o contabilista, por si só, consiga entrar mais ao detalhe, de maneira a preparar melhor a informação que ele vai mandar aos terceiros, de maneira que a qualquer altura, quando lhe solicitarem qualquer informação que lá conste, ele consiga com facilidade identificar cada um dos elementos. Particularmente naquilo que foi a formação, principalmente naquele que são os documentos não obrigatórios por lei, foi uma das coisas que eu vi que é de mais valia, principalmente na parte dos anexos. Quanto melhor preparar os anexos. Eu, particularmente, nos meus anexos, vou dar mais uma revirada, pôr um maior número possível de informações, de maneira que as outras pessoas, que quando tiverem que consultar a informação que a gente entrega, com mais facilidade consigam perceber, sem necessariamente ter que fazer perguntas às pessoas que fizeram a elaboração do mesmo. Vamos agora passar ao estagiário, o Alberto Pascoal, está estagiário em ambiente controlado. Há quanto tempo já agora? A princípio estou para iniciar no próximo mês, mas dizer que todas as formações, tudo que a OCPCA tem organizado, eu tenho cuidado de comparecer para ganhar mais experiência, até porque trabalho com uma equipe de amigos contabilistas já à volta de 5 anos. E tenho aproveitado bastante. Sempre que a OCPCA organiza qualquer evento, eu me faço presente, mesmo que for aqui em Luanda. Na altura ainda estava mais em Benguela, tinha a amabilidade de sair de Benguela para vir para Luanda para assistir às formações. Dizer que, para mim, o dossiê fiscal foi de grande valia, porque nós estamos a trabalhar e, às vezes, como dizia os sábios, só sei que nada sei. É assim que a gente deve ver a contabilidade quando prepara-se formações. Porque ontem eu tive a amabilidade de perceber que nós ainda, na qualidade de estagiários e alguns contabilistas, não temos sido tão organizados como devíamos ser. Porque há muita documentação que depois de um ano, bastou a AGT bater-nos a porta, já estamos a vasculhar arquivos. E o professor teve o cuidado até de dizer, tanto no suporte de papel, que às vezes é difícil, porque para quem já trabalha mais de 10 anos, pode encontrar inúmeras pastas. Então fazemos isso no suporte digital, que é muito mais fácil. Às vezes é só meter as datas e a gente tira. Então eu agradeço a dinâmica da OCPCA e velar mais para a formação, porque acredito que é das poucas ordens que está mesmo empenhada em dar suportes aos seus associados. Disse que já participou em mais formações. Também esteve na formação sobre o modelo do imposto industrial? Sim, tive aqui em Luanda ou em Benguela? Não, aquela foi em Benguela. Foi em Benguela. Sim. E como é que foi? Olha, também foi bom porque eu não tinha muito conhecimento no preenchimento. Fiz parte de 2 trabalhos e acredito que naquele foi o melhor, e hoje eu percebo melhor sobre o preenchimento do modelo, até porque teve algumas dinâmicas novas. Esta sua iniciativa, mesmo não ter o número como um membro ainda, tem o número de membro estagiário, tem muitos amigos, muitos colegas que também estão na sua condição e que também mostram esta vontade em fazer parte destas formações. Na província de Benguela tem muita gente interessada e temos muitos amigos com vontade de serem contabilistas. Mas existe alguma dificuldade porque a ordem tem, às vezes, programado em tempo que eles não dispõem. Eu, como tenho mais tempo, porque também trabalho por conta própria, então consigo me deslocar e ser melhor servido pela ordem. Caro ouvinte, só agora sintonizou a LAC, saiba que está no ar o Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Hoje estamos a falar da formação contínua que começou esta semana, na segunda-feira. Tenho em estúdio o Dr. Rui Almeida, que é o coordenador do Gabinete de Formação, um estagiário, o Alberto Pascoal, e um contabilista, Policarpo Manuel. É o momento do intervalo. Até já. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora.
Caro ouvinte, renovados os votos de muito bom dia. Este é o programa Contas na Hora, o programa da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Estamos a falar da formação contínua, que começou esta semana. Tem em estúdio um contabilista, um estagiário e o coordenador do gabinete de formação, Dr. Rui Almeida. Agora é consigo. O estagiário que está aqui conosco, a gente ainda não recebeu contas assinado por ele, já está a ser submetido a essas sessões todas por iniciativa própria. O que é que isso vai acontecer amanhã? O que é que o doutor tem a dizer sobre isso? Efetivamente, eu às vezes costumo dizer, em algumas palestras que faço nas universidades, que quem não quiser ter uma vida muito exigente, vá para outra profissão. A brincar, digo, vá para médico, vá para advogado, tem uma vida mais calma, obviamente, para os médicos, para os advogados, que também terão as suas dificuldades e muitas. Mas, efetivamente, nós estamos numa área muito complexa, em que temos de dominar muito bem a contabilidade, que já agora a contabilidade externa e a contabilidade interna. Temos de dominar muito bem a fiscalidade, o direito societário, o direito laboral. Temos que conhecer bastante bem o cálculo financeiro, para a questão do valor temporal do dinheiro. Portanto, há uma série de áreas de conhecimentos que nós temos realmente de dominar. Como foi aqui dito em off, enquanto estamos no intervalo, nosso colega estagiário, efetivamente nós temos de ter consciência de que pouco sabemos. Saber que nada se sabe é o principal para um contabilista. E temos sempre a necessidade de aprender. Porque realmente as nossas necessidades dos saberes são tantos, nunca estamos preparados a 100% para qualquer eventualidade. E a formação contínua é uma necessidade permanente. Não só em fiscalidade, que as pessoas têm essa tendência a dizer que a fiscalidade está sempre a mudar, mas também na contabilidade. Quando entrar precisamente em vigor as normas internacionais, veja-se, por exemplo, que no dia 1 de janeiro entrou em vigor uma nova norma sobre o rédito. No dia 1 de janeiro de 2019 vai entrar a norma das locações. Em 2016 entrou uma norma sobre os desvios tarifários, que é uma norma que praticamente as pessoas não conhecem. Não há nenhum que não haja alterações também. O direito societário também vai tendo alterações, o direito laboral, e tudo isto junto é realmente uma necessidade muito grande de atualização. É um direito todos os anos. Eu direi talvez, para não confundir todas as semanas, no limite todos os dias. Realmente a postura deste nosso colega estagiário é uma postura natural, mas infelizmente não é uma postura generalizada. Ou seja, mesmo enquanto estagiário ele percebe que, acabando a sua formação académica, a primeira coisa que ele percebeu é que está desatualizado, porque obviamente alguma das coisas que aprendeu naturalmente se desatualizaram quando a pessoa acabou, porque se calhar uma formação que se tem num dia, no dia seguinte poderá haver alguma desatualização. E esta necessidade de atualização que ele está a perceber que é necessário mesmo enquanto ainda é estagiário, portanto é uma forma de, quando chegar a contabilista, ele estar atualizado. É uma postura que tem que ter. Eu pessoalmente tenho andado em muitas formações, em muitas partes deste país, e verifico que há um conjunto de jovens, para mim todos têm menos de 50 anos, são jovens, que estão a agarrar realmente a profissão e dá confiança, digamos, para o futuro. Efetivamente estamos numa área em que, para agarrar a profissão e se poder ascender a um contabilista sénior credível, efetivamente a necessidade de formação é permanente, e esta postura de um estagiário que começa a perceber isso logo no início é uma postura realmente fantástica e digna de realce. E temos muitos contabilistas que andam a ignorar a formação contínua. Está aqui um exemplo. Se um estagiário está tão preocupado, e nós que já assinamos, nós que temos a responsabilidade de mandar a informação para a administração tributária, as responsabilidades são maiores, o interesse deve ser mesmo a dobrar. Aqui, para reforçar o que o Dr. Rui esteve a dizer no início, eu tenho dito que a profissão contabilista não é para turista, e com o que o Dr. Rui acabou de dizer, eu vou acrescer, não é para turista, muito menos para vaidoso. Isto é mesmo um aprendizado o tempo todo, diariamente, porque há sempre uma boa nova nesta profissão que é ser contabilista. Eu já volto ao Dr. Rui, mas vou novamente para o Policarpo Manuel. Que avaliação fazem dos cursos disponíveis e que outras formações gostariam de ter, ou que contribuições para melhorarmos o processo de formação na CPCA? Inicialmente, já na altura quando me filiei à Ordem, a expectativa que eu tinha em relação à Ordem e aquilo que tem se feito até agora está bem melhor. Por força disso, a pessoa vai sempre incentivar, vai sempre esperar mais e mais e mais e mais. Mas eu queria tocar basicamente num ponto. Para aqueles que não foram à formação e que eu tenho visto das formações que eu vou, parece que os contabilistas não gostam de formação. Aparentemente fazem reclamação, mas tem uma aderência muito baixa. Para aquilo que é o universo de contabilistas que fazem parte da Ordem, dessa formação posso dizer o seguinte: por regra, 2 formas de se fazer apuramento de uma determinada informação: ou autodeclaração do contribuinte ou mediante presunção. A melhor maneira de a gente fazer ou evitar com que haja presunção é pormos um conjunto de informações detalhadas de maneiras que se afaste a presunção.
E uma das formas de eu ver o detalhe é mesmo a partir dos anexos e no dossiê fiscal. Quanto mais detalhado tiver o dossiê fiscal, quanto mais detalhado tiver as notas, as contas, com mais facilidade vamos afastar a presunção e nós, enquanto contabilistas, vamos estar mais seguros, quer para responder quando nos é solicitada uma determinada informação, quer para a própria compreensão da AGT ou outros órgãos de gestão da própria estrutura que a gente trabalha ou terceiros na informação que a gente está a fornecer. Agora, os programas de formação são sempre bem-vindos. Eu sei que nessa altura espero que não haja mais formação até maio. O Dr. Rui Almeida já disse que estamos num corre-corre autêntico, queremos sempre se inovar e hoje temos que dizer a alguém que hoje por hoje o contabilista tem que ser jurista, não ficar fiscal. Ou seja, por força disso e também por força da reforma fiscal, houve muita coisa nova, ainda há uma dificuldade de todos os contabilistas conseguirem dominar tudo, então temos que estar constantemente alerta e temos ali o tempo muito curto. Mas para o futuro, eu particularmente gostaria que nas próximas formações que tivessem que ser feitas, mais fosse sobre as normas. Que em Angola há determinadas normas, que, principalmente as IAs, que às vezes o nosso governo não aderiu. E há ainda a possibilidade de, sem necessariamente a gente ter que não fazer aquilo que não se aderiu, mas ter conhecimento para facilitar quando houver esse enquadramento ou quando houver essa adesão, até porque a contabilidade, muitas das vezes que nós fizemos, estamos a fazer para empresas que são multinacionais. E nós, ao prepararmos uma determinada informação, tem que ser em função daquilo que é a realidade angolana, em função daquilo que é a normalização contabilística e preparar aquilo que também que são as normas internacionais. Se puderem começar nesse lado, depois vai as outras, para mim, é sempre bem-vindo. Alberto Pascoal. Como estagiário, no que concerne a formações, eu gostaria muito que tocássemos na área fiscal. Mas formarmos os contabilistas na área fiscal versus a AGT. Porque o que acontece? Nós às vezes temos muito subsídio que recebemos da organização, mas quando chegamos na AGT, os indivíduos não têm às vezes capacidade de dar resposta ao nosso conhecimento e fica um choque entre o contabilista e a Administração Geral Tributária. Aqui é para deixarmos um recado à AGT. A ordem está a preparar os contabilistas. Os contabilistas estão interessados, estão a ocorrer as formações. As salas estão mesmo a encher. Isto para dizer à AGT que a AGT também tem mesmo que se preparar. Também têm que fazer formações para quando receberem todo este processo, para tentarem perceber o que aí está. Ou seja, para estarmos aqui a falar a mesma linguagem. Exatamente. Gostava muito de ver o nosso gabinete de formação, na pessoa do Dr. Rui Almeida, a convidar os órgãos máximos da AGT, Ministério das Finanças, a participarem muitas das vezes nas formações que nos são dadas, porque, como disse a doutora, nós estamos a aprender. E o que a gente aprender vamos querer levar. Vamos mostrar que a gente aprendeu. E não vamos procurar chocar com a AGT, não. Vamos procurar dar solução àquilo que a gente aprendeu para encontrar resultados positivos. Pois, o que se quer aqui é quando formos apresentar aquilo que estamos a aprender na formação, quem as vai receber está ao mesmo nível e percebe perfeitamente aquela linguagem que aí está. Exato. Caso haja alguma dúvida, é chamar o contabilista e o contabilista pacientemente vai lá estar a tirar todas as dúvidas e mais alguma. E por outro, só mais uma questão. Também temos os nossos empresários com deficiência. Os nossos empresários, eu digo com muita honestidade, ainda não olham para o contabilista como alguém que vem dar suporte à empresa. É uma sugestão aqui que fica para o CPCA, Dr. Rui Almeida, criarem um pacote de formação para os empresários para estarem a par desta conversa contabilística e não só. Se calhar é uma boa proposta, criarem aqui um seminário extensivo a todos os interessados, em particular os empresários, para de uma vez por todas começarem a perceber que o contabilista não é alguém lá que fica no canto da empresa, é a pessoa que tem que estar aqui sempre e é uma pessoa muito importante dentro das empresas. E mais alguma coisa? Qual é a formação que quer fazer? Eu sou daqueles que acho que o leque de produto que a OCPCA tem será sempre bem-vindo. Eu olho assim. Eu acredito que a OCPCA só vai nos dar aquilo que a gente precisa. Isso aqui é vestir a camisola. Força a aplicar. Por acaso, com exceção a essa formação, eu tive a ver quais todas as formações que a OCPCA dá, tem sempre um membro da AGT. O objetivo é fazer com que
principalmente a GT, consiga perceber exatamente aquilo que os contabilistas pensam, para não haver choque. Até porque somos parceiros, existe devido de colaboração. E há situações específicas em que muitas das vezes a gente faz de um jeito, a GT olha de outra maneira. Nós não estamos à espera que todas as vezes um membro da GT vai para nossas formações, vai para nossas atividades, especificamente consiga satisfazer todas as dúvidas que a gente tem. Mas é importante que ele pense exatamente quais são as nossas preocupações, porque acaba sendo um mediador. Uma coisa é a Ordem fazer lá convênios com a GT, outra coisa é membros da Ordem estarem lá presentes e sentirem na pele aquilo que é a necessidade, o que é que se vive, o que é que os contabilistas acham. Se calhar seria uma forma deles próprios também, quando tiverem em fórum próprio, começarem a estar mais abertura, debaterem mais um bocadinho daquilo que é o trabalho da contabilidade e aquilo que são as inquietações que a Ordem tem sentido, principalmente quando chega nos processos de fiscalização. Eu acho que o nosso apelo para a GT seria não ser estas pessoas, estes técnicos que aparecem para a formação também e estão ali na mesa principal em que estão os formadores, mas sim aquele funcionário da AGT que recebe diariamente a informação lá na repartição. Certo. É este funcionário básico que também queremos na plateia para ouvir esta conversa, tal como os contabilistas aí estão. Se calhar o apelo é mais neste sentido, porque o grande problema começa aí. Exato. Quem recebe aí diariamente esta informação, porque já quem está lá em cima até percebe, mas não é ele que vai dar o tratamento inicial. Dr. Rui, eu ia querer que o Dr. Rui fizesse aqui um resumo sobre as existências. Que cuidado temos que ter nas existências? O mesmo resumo que fez com o imobilizado. A existência é um problema muito grande. As notas ligadas às existências. Efetivamente, o contabilista, quando assina as demonstrações financeiras, está a dizer que o que ali está é verdade. Se o que ali está é verdade, tem que ser verdade tudo o que ali está. Ou seja, basicamente, a questões ligadas ao imobilizado, às existências, a terceiros e às disponibilidades. Há áreas do balanço mais críticas do que outras em relação à ligação com a AGT, embora, mais uma vez, chamar a atenção que quando estamos a falar em contabilidade, sendo a AGT um dos stakeholders principais, uma das partes interessadas na informação contabilística, não podemos estar sempre a pensar, fazer a contabilidade só a pensar na AGT. Temos que pensar nos outros stakeholders, nas outras partes interessadas, nomeadamente a própria administração, mas fundamentalmente terceiros. Bancos, investidores em geral e, no limite, o público em geral, embora o público em geral normalmente não se preocupe com as contas da entidade, mas cada vez mais sim. Deixe-me só fazer um parênteses. Noutros países, por exemplo, os sindicatos interessam-se muito pelas contas de uma empresa. Porquê? Quando vão fazer negociação com uma associação, eles querem conhecer o que é que está a passar com as empresas, os índices de produtividade, etc. E é com base nisso que vão discutir depois, por exemplo, aumentos salariais. Okay. Não há ainda talvez muito este hábito, mas a pouco e pouco a contabilidade tem que chegar também, por exemplo, aos sindicatos. É normal dos sindicatos analisar as contas das empresas principais, das empresas em termos de aglomerado, no sentido de verificar se as empresas estão ou não em condições para suportarem uma negociação, por exemplo, para um aumento salarial, para um aumento de benefícios. Quando se fala no público em geral, é nisto que estamos a falar. Também, por exemplo, sindicatos. Também, por exemplo, os próprios Comissão de Trabalhadores, quando quer discutir, tem que perceber as contas da empresa, tem que perceber se a empresa está saudável, financeiramente, economicamente, para saber, em sede de negociação, até onde é que pode exigir. É que realmente a contabilidade tem uma utilidade muito grande para muitas entidades. Naturalmente, que quando falamos de uma pequena e média empresa, se calhar o grande utilizador é a AGT. Começamos a ter empresas maiores, os utilizadores vão aumentando até este pormenor, por exemplo, dos próprios empregados, mas não só, dos próprios fornecedores. Eu, como fornecedor, a principal garantia que eu tenho de cobrança é a própria empresa. Pois bem, eu quero conhecer como é que a empresa está. Eu quero fazer a minha avaliação da empresa para saber se posso continuar ou não a investir, digamos assim, no sentido de dar crédito à empresa. E preciso de ir percebendo a empresa. Bem, e a única forma que eu tenho que perceber é ir acompanhando a informação contabilística, porque eu não posso entrar na empresa e andar a buscar papéis, que não tenho essa competência. A verdade das empresas que é dada pelo contabilista é importante a muita gente, muito mais do que se julga, e não é só a AGT. No caso concreto das existências, é uma área muito sensível na contabilidade, na medida em que é uma área que mexe diretamente com os resultados da empresa. Ou seja, em função da forma como eu valorizo as existências e da forma como eu verifico os inventários finais, qualquer uma destas coisas tem um impacto imediato no resultado. Em função da valorização
das aquisições. Quanto mais componentes eu puser na valorização, naturalmente menos custos tenho naquele momento e reduzo o resultado naquele momento. E, portanto, a questão da valorização é uma questão muito importante. E depois também os inventários. Se o inventário for por lapso superior ao real, vai fazer aumentar o meu ativo, o meu resultado. Se ele for inferior, vai fazer imediatamente que o meu resultado altere em função disso. Daí nós temos que documentar muito bem os valores que pomos no balanço. Naturalmente, para documentar muito bem, temos que ter uma evidência que é o próprio inventário. Muitas vezes nós pomos um valor no balanço com base numa informação que alguém nos diz. O inventário é X. Sim, mas onde é que está a evidência? Onde é que está a listagem? Onde é que está a assinatura das pessoas que fizeram o inventário e em qualquer momento podem ser chamados para dar veracidade àquela informação? Portanto, aqui temos duas possibilidades. Efetivamente, o inventário foi mesmo feito, porque a empresa tem inventário intermitente e a única forma que tem de saber o inventário é fazê-lo fisicamente e deve ser assinado pelas pessoas da competência e devemos ter uma cópia desse inventário. Não é coisa complicada. Ele existe, tem que existir, é muitas folhas, pois bem, é muitas folhas, guarda-se em suporte digital, com fotografia, ou pelo menos um PDF, mas em fotografia não poder ser mexida. Não é feito um inventário, porque a empresa tem permanente, mas por amostragem seguramente há que ver a veracidade. Bem, alguém fez essa amostragem, alguém selecionou essa amostragem, alguém fez a verificação e deve haver uma prova do que foi feito. Como é que a amostragem foi elaborada e quem é que a fez, assinado também para ganharmos confiança no inventário. Quando falamos então em termos de empresas de produção, a situação é um pouco mais complicada porque as empresas de produção têm no seu inventário a produtos acabados, isso produtos, etc. E esses valores são obtidos de forma interna, isto é, o cálculo do custo de produção do produto acabado é feito de uma forma interna pela contabilidade de gestão, se houver ela estruturada, se não, de uma forma eventualmente mais simples, umas folhas de cálculo, por exemplo, mas é um somatório de um conjunto de custos esses que, muitas vezes, derivam de um conjunto de critérios elaborados pelo contabilista. Isso tem que ser muito bem explicado. Como é que acrescemos ao custo de produção o custo da matéria-prima, o custo da mão de obra e os outros custos de produção e os critérios inerentes à sua identificação. E como é uma área, como digo, muito sensível e que mexe diretamente o resultado, devemos ter uma prova dos valores que pusemos, porque se hoje não nos pedirem, subindo aqui um ano ou dois, a informação vai-se perdendo com o tempo e devemos ter essa prova. E a experiência me diz que muitas vezes essa prova simplesmente não existe, perdeu-se com o tempo. Já agora, Dr. Rui Almeida, quais são as peças no relatório de contas que devem constar a assinatura do contabilista? Faço esta pergunta de propósito porque a semana passada um contribuinte foi levar as contas no quarto bairro fiscal, o quarto bairro fiscal fica no Talatona, e viu os relatórios rejeitados, não entram porque todas as páginas devem constar a assinatura do contabilista, incluindo o anexo das retenções na fonte. Por isso, era deixar aqui bem esclarecido quais são as partes que devem constar a assinatura do contabilista. É correto a administração fiscal, através da repartição, exigir que cópias de dados da retenção na fonte constem a assinatura do contabilista? Vou dar a minha opinião, porque isso não está suportado em lado nenhum. O que eu digo é o seguinte: o contabilista, o responsável técnico, e é preciso também esclarecer, o responsável das contas de uma empresa é a administração. O contabilista assina também dizendo que tecnicamente está correto. É a competência dele. O que quer dizer, se a administração não quiser entregar o modelo 1, o contabilista não pode entregar em nome da administração. Não pode entregar. Portanto, a administração que não quer entregar, não entrega. O contabilista faz é assinar, dizer estes documentos estão tecnicamente certos. Ou seja, ele responde pela regularidade técnica da contabilidade e da fiscalidade. E está certo. De qualquer das maneiras, quando ele assina, diz que aquilo está certo. E ele assina as contas de uma empresa. Naturalmente, as declarações fiscais também. E as contas de uma empresa são formadas por um conjunto de documentos. E os documentos são autónomos entre si. Portanto, ele tem que assinar o balanço, tem que assinar a demonstração dos resultados, tem que assinar a demonstração de fluxo de caixa, se ela for entregue. Não é obrigatório entregar, mas é obrigatório no grupo A tê-la arquivada, e tem que entregar as notas às contas, integrado no chamado relatório técnico. Efetivamente, as notas às contas é um documento. Pode ser formado por uma página, 10, 20, 30. E ele assina o documento na parte final, aquele documento. Obviamente, quando são várias páginas, pode-se as páginas soltarem e serem substituídas umas pelas outras. É razoável pensar que as páginas tenham de ter
podemos estar, como em qualquer contrato, várias páginas, tem que ter rubricadas. Exatamente para que a página não possa ser a qualquer momento substituída por outra e aquele documento fica adulterado e fica diferente. E esta é a sua responsabilidade e por aqui acaba. Se efetivamente a Administração Fiscal diz, eu quero ainda que entreguem um conjunto de outros elementos, que até são documentos às vezes oficiais, é quase como estivéssemos a fazer o favor de levar aqueles documentos para a Administração Fiscal não ter que ir à procura deles. E, portanto, fazemos essa entrega. Naturalmente, são documentos oficiais, nós não temos que autenticar, não temos de dizer que aquele documento é verdadeiro. Não, a Administração Fiscal é que tem que confirmar. A gente diz, está aqui um DAR, pagamos. Se é verdadeiro ou não, a Administração Fiscal é que vai confirmar se não há nenhuma adulteração. Não somos nós, com a nossa assinatura, que validamos aquele documento. Não, aquele documento é uma cópia do documento verdadeiro, se quisermos, que a Administração Fiscal lá tem. É apenas uma informação, podia ser dada por escrito, identificando o documento, com a data, com o número, etc. Se a Administração Fiscal quer ver mesmo o documento para lhe facilitar o acesso, pois bem, nós fazemos. Digamos que faz o favor de lhe entregar o documento para simplificar a vida. Agora, não vamos autenticar um documento. Para autenticar, teria que ser o notário e tinha que ver o original e tinha, com base nisso, autenticar. Nós não somos notários, não é essa a nossa competência, portanto, assinar um DAR parece-me no mínimo estranho. Que, eventualmente, eles peçam uma listagem dos documentos todos e eles próprios, a Administração Fiscal, é que deviam assinar a dizer eu recebi, não era nós assinar a dizer que eu entreguei. Não, eles é que deviam dizer eu recebi estes documentos todos. E nós já ficamos com a prova de termos entregue. Digamos, assinar os DARs, no sentido de uma autenticação, senão não faz sentido a assinatura, parece, no mínimo, um excesso de zelo e que nem é bem zelo, porque, efetivamente, não há nenhum suporte por trás disso. Já ficou aqui esclarecido quais são as peças que temos que assinar e acho que a AGT também está a ouvir essa explicação e vamos depois também ter aqui a AGT, que é para começarmos a esclarecer determinados pontos, porque eu não posso ir para um primeiro bairro fiscal, me dizem A e quando vou para o segundo bairro já dizem B. Vamos tentar perceber o que é que está-se a passar, que é para termos aqui uma informação uniformizada. Dr. Rui, poderia falar-nos sobre os estágios na OCPCA, em que fase estamos, quantas pessoas estão a frequentar, quais são as instituições que acolhem este estágio e caso alguma instituição de ensino superior nos esteja a ouvir, esteja interessada em albergar os estágios, o que deve fazer? Para poderem ser contabilistas, no sentido de poder assinar as contas de uma empresa legalmente, o que nós chamamos contabilistas certificados. Certo. Eventualmente, para serem peritos contabilistas, até para dar uma opinião independente, uma opinião essa que tem força de informação pública oficial, ser perito independente, entenda-se auditor, ou ser contabilista, entenda-se contabilista certificado, tem que estar inscrito na Ordem dos Contabilistas. Isto é, deriva da lei. Para estar inscrito na Ordem dos Contabilistas, passando o período transitório que já acabou, o acesso é para todos um estágio e depois um exame. Este estágio pode ser feito numa empresa, é o ideal, e tem uma duração de 2 anos, em situações excepcionais pode ser reduzido a 1, e depois o exame. Como muita gente tem dificuldade em fazer numa empresa e as próprias empresas têm dificuldade de organizar um estágio de acordo com os parâmetros e exigências da Ordem, então criou-se uma alternativa que é um estágio feito num ambiente controlado e normalmente num ambiente académico. Este estágio que tem a duração de 1 ano, porque se compreenda que neste ano, como é muito focalizado, consegue-se fazer os mesmos objetivos que muitas vezes numa empresa poderá demorar 2 anos. Este estágio é então liderado pela Ordem, no sentido de é a Ordem que põe os seus objetivos, a sua dinâmica para atingir um determinado fim e no final a Ordem está presente para validar o que podemos chamar-lhe uma apreciação final, que é uma apresentação por cada um dos estagiários de um relatório de gestão e documentos de apresentação de contas, se submeter-se à crítica no sentido de percebermos se ele efetivamente estava capaz de autonomamente fazer aquele conjunto de documentos. Nesse sentido, a Ordem, como acha que deve haver uma intervenção sempre possível de uma instituição de ensino superior, lançou o desafio às instituições todas, sem exceção. Naturalmente que podemos não ter chegado a todas elas de forma direta, mas à grande maioria delas chegámos de forma direta, lançámos a todas este desafio. Se queriam, com a Ordem, organizar o estágio em ambiente controlado. Umas disseram que sim, outras não dizendo que não, mas também ainda não disseram que sim. Naturalmente que a Ordem não tem pressa, digamos assim, é um interesse mais para as instituições do que para a própria Ordem, por uma razão muito simples. As instituições que aderirem
conseguem no limite, já este ano ou no próximo ano, que os seus alunos, quando acabam a licenciatura, já consigam ter o estágio feito, que pode ser integrado na própria licenciatura, ou não o tendo, estarem logo preparados para, se calhar, no semestre seguinte, fazerem esse estágio. E, portanto, logo que acabam a sua assinatura, possivelmente podem se candidatar logo ao próximo exame ou, no limite, ao segundo exame subsequente. E quem são essas instituições que já estão a albergar este estágio? Algumas instituições realmente responderam imediatamente, percebendo que isso lhes dava uma vantagem comparativa em relação às restantes e que era um serviço que prestavam aos seus alunos, porque uma instituição deve proteger naturalmente os seus alunos. 3 instituições responderam imediatamente: a Universidade de Lusíada, em Luanda, o Instituto Superior Politécnico Tocoísta, no Golfum, e o ISAF, que funciona no edifício da Academia Bay, no Morro Bento, Talatona. Estas 3 instituições estão a funcionar, têm cerca de 650 estagiários e temos cerca de umas 14 turmas. Está a funcionar normalmente, naturalmente com as dificuldades naturais de um projeto que começa agora e que requer algum tempo de habituação. Em relação a outras instituições em Luanda, temos tido muitos contactos e estamos a trabalhar com algumas delas, nomeadamente uma que eu posso falhar o nome, ISPTEC, mais conhecido pelo Instituto de Sonangola, com os quais estamos neste momento a dialogar e muito possivelmente, talvez em junho, comecemos um projeto já com este também. Outras instituições têm-nos procurado e estamos em diálogo no sentido de fazer, mas neste momento nenhuma delas está a realizar que não estas 3, o que significa que se alguma das outras instituições estiver a fazer qualquer coisa parecida e estiver a indicar aos seus alunos que esta coisa parecida, que até podem também chamar estágio, serve como estágio para o CPCA, pois isso não é verdade e pode, em alguns casos, até se está a acontecer, não sei se está a acontecer, poderá ser uma espécie de publicidade enganosa e com todas as consequências que isso daí possa ter. Só estas 3 instituições neste momento é que estão. Fora de Luanda, estamos em contacto com um conjunto delas que estão muito interessadas. O problema de fora de Luanda é que às vezes não conseguimos um número mínimo de estagiários para formar uma turma. Neste momento estamos em negociações muito avançadas com a Universidade de 11 de Novembro em Cabinda, estamos só à espera que haja o tal número mínimo para poder arrancar, julgamos que talvez consigamos até ao final de junho. Em Benguela e Lubito estamos também a avançar, no caso do Lubito com o Instituto Superior Politécnico Lusíada, que julgamos que em maio/junho vamos conseguir, e em Benguela está a ser um pouco mais difícil, mas com a Universidade de Cutiavala, espero não ter dito mal, estamos também, ainda tivemos lá há muito poucos dias a fazer uma palestra no sentido de incentivar os futuros estagiários, porque ainda nem sequer são ainda estagiários, para as pessoas que acabaram os seus cursos, a incentivá-los a inscrever-se como estagiários para depois serem candidatos a poder integrar um estágio. Também o mesmo para o Lubango, aliás, vou daqui a pouco para o Lubango exatamente fazer mais uma palestra na universidade no sentido de explicar às pessoas este procedimento, e também no Ambo, são os 5 sítios onde julgamos ter condições para começar dentro de pouco tempo. Estamos a tentar no UIJ, estamos a tentar no Namibe, um pouco mais difícil por haver muito poucos candidatos, e naturalmente também Malanja é um dos nossos objetivos. Dr. Rui, estão muitos futuros membros a ouvirem o Contas na Hora. Quem quiser inscrever-se para o estágio em ambiente controlado pode fazê-lo a qualquer altura. Se não tiver disponibilidade agora, estão a formar novas turmas e assim sucessivamente. Nós estamos sempre a formar turmas. Houve turmas que começaram agora em janeiro, que irão acabar naturalmente no final de outubro. Queremos começar turmas em maio ou junho, que acabarão sensivelmente sempre 10 meses depois. E, portanto, sempre que a procura justificar, organizamos novas turmas para começar. Temos como projeto ter turmas a começar em cada semestre, mas se for necessário, começamos ao nível do trimestre. Não há problemas de capacidade organizativa, assim haja pessoas interessadas. Quer também dizer o seguinte: para as pessoas poderem candidatar a ser, há um processo prévio. Isto é, primeiro, têm que candidatar-se a ser estagiário, isto é, pôr o processo na ordem para ser avaliado. Claro que se tiverem as condições normais, não se põe a questão sequer de ser recusado, claro, mas tem que ser verificado. Se tem a licenciatura conforme os estatutos, se tem a idade mínima conforme os estatutos, se tem o registro criminal limpo, etc, etc, tudo isso aí. Se tiverem, passam a ser oficialmente estagiários da ordem, com todos os direitos e obrigações que isso lhe dá, e aí é que poderão candidatar-se a este estágio. O primeiro procedimento que todos
os licenciados deveriam ter. Excepcionalmente, aceita-se que os finalistas, ou seja, que estão no último ano, também possam candidatar-se estagiários, porque acredita-se que quando acabarem o estágio o curso já está completo. O primeiro procedimento é inscreverem-se. O procedimento é simples, tudo isto é feito online, portanto tem que entrar no site da internet e ver todos os procedimentos. Há alguma dificuldade, manda um e-mail pedindo apoio para a sua inscrição. Está a haver, inclusive, uma grande divulgação pelas universidades. Tivemos em Benguela a semana passada, no Catiavala, tivemos na Luzida a semana passada no Lubito, vamos estar amanhã no Lubango, tivemos a semana passada em Cabinda, portanto está a haver uma difusão suficiente, assim as pessoas estejam interessadas em vir. Queria também chamar a atenção às pessoas do seguinte: quem acabou o seu curso e quiser ser contabilista certificado tem que passar por este processo. E agora, alguns dirão assim, mas eu não sei se quero mesmo assinar contas. Posso querer fazer outras coisas. Posso querer ir para contabilista de gestão, em que não tenho de assinar as contas, logo no limite não tenho que estar inscrito. Na hora, quer ser analista financeiro, quer ser auditor interno, efetivamente, isso é outros procedimentos. Agora, há uma coisa que é certa. Os contabilistas, tendo várias saídas profissionais, preparar contas, ser contabilista de gestão, auditor interno, analista financeiro, certo é que todos eles têm interesse em estar inscrito na ordem, por uma razão muito simples. Se começarmos a ver os anúncios nos jornais e se as pessoas começarem a ir candidatar-se a empregos, uma das perguntas que fazem é: está inscrito na ordem ou não? Por uma razão muito simples, porque qualquer empregador que quer alguém nesta área, na área da contabilidade, seja para analista financeiro, para preparador da informação, seja para contabilista de gestão, prefere alguém que esteja inscrito por uma razão muito simples, porque além da formação que ele tem, passou por um filtro que é um estágio e um exame. Portanto, o próprio empregador diz: eu prefiro estas pessoas porque à partida já passou por este filtro. É como dizer assim: tu sabes conduzir bem, mas eu quero que tenhas cara de condução, porque já passou por um filtro de aulas e já passou por um filtro de exame. Este dá mais garantias do que o outro. O outro até pode saber conduzir. Espera, mas este já tem um certificado. Alguém do Estado me disse: este senhor passou por um filtro. À partida sabe. O outro não sei, tem que ver. E, portanto, é normal haver um anúncio de emprego dizer assim: pretende setor financeiro, é condição preferencial, está inscrito na ordem. Porque, além de tudo o que ele sabe, ainda teve mais uma coisa: passou por um filtro que uma instituição pública, credível, o testou. E, portanto, é quase como uma espécie de curso suplementar que a pessoa tem. É mais qualquer coisa que dá para oferecer. Esta é uma parte importante, mesmo para quem diz: eu não quero ser isto, eu quero pedir por uma área diferente dentro da contabilidade, por exemplo, para analista financeiro, mas não há nenhum analista financeiro que não tenha interesse em estar inscrito na ordem para poder dizer: eu passei por este filtro e, consequentemente, em contabilidade, eu tenho uma certificação dizendo que eu sei daquilo que estou a dizer. É uma boa recomendação, Dr. Rui Almeida. Dr. Rui, esta formação contínua, dossiê fiscal, notas anexas, não devia começar em janeiro? Quanto mais cedo, melhor, e as pessoas não estão, porque essa formação chega numa altura em que muita gente já apresentou contas. Efetivamente, a grande preocupação de formação até ao final de 2017 foi formar os 3.000 contabilistas num curso de atualização de 125 horas. 125 horas vezes 3.000, é só fazer contas, dá imensas horas de formação. É um trabalho muito árduo. Chegámos a ter 1.000 pessoas de formação numa semana. Efetivamente, essa foi a grande preocupação. Acabando, digamos, isso, que acabou no ano de 2017, começou a nossa preocupação, bem, e agora vamos começar a formação contínua. Possivelmente o mês de dezembro seria o ideal, o mês de novembro seria o ideal. Tentámos ainda e começámos no mês de dezembro, mas depois acabou por se estender um bocadinho. É fácil dizer: vamos fazer a formação, mas organizar um ato formativo com os materiais, com as pessoas e ter a certeza que as coisas correm bem, dentro do que é possível correr bem, com as dificuldades todas que há sempre em qualquer situação, é preciso dar passos com alguma segurança. O pior que pode acontecer é as pessoas perderem a confiança na formação da ordem. E, portanto, tudo o que fazemos tem que ser com alguma consistência para se ganhando uma confiança crescente. Daí, esta formação devia ter sido feita em dezembro, sim, se calhar ao mesmo tempo com outra, se calhar ao mesmo tempo com uma formação que temos pendente que se chama-se procedimentos de fecho de contas, possivelmente com a demonstração de fluxo de caixa, possivelmente com uma formação específica em sala, com o preenchimento do modelo 1, não é já para 200 pessoas, é para 20 ou 30 pessoas, tudo isso é verdade, mas tudo isso ao mesmo tempo poderia as coisas não correrem bem, e estamos muito no princípio. Se as coisas correrem mal no princípio,
que descredibilizamos. E, portanto, com essa crítica que aceitamos e é verdade, vamos ficar com essa crítica, mas dar passos mais seguros. Ou seja, possivelmente para o próximo ano, estas formações em dezembro, exatamente para preparar devidamente. E os contabilistas que estão a ouvir o Contas na Hora agradecem. Policarpo Manuel, muito obrigada pela sua presença e esperamos contar consigo numa próxima edição. Disponha, sempre que houver necessidade, estamos aqui para colaborar. O estagiário Alberto Pascoal, nosso muito obrigada. É de Benguela, está em Luanda por formação, ainda por cima. Nosso muito obrigada. Agradecemos imenso a sua presença aqui. Deu uma contribuição muito, muito boa por Contas na Hora. Esperamos poder contar consigo quando passar, porque vai ser submetido a um exame, quando passar o estágio de ambiente controlado, há de cá voltar. Fazemos questão que sim, e para nos dizer então como é que tudo aconteceu. Em todo caso, nosso muito obrigada. Obrigado, doutora Cristina, e faço votos que a formação corra bem e volte a estar na vossa presença. Doutor Rui, muito obrigada mais uma vez e as portas estão sempre abertas. Muito obrigado, então. Continuação de bom dia a todo o auditório da Rádio LAC. E assim chegamos ao fim da 36ª edição do Contas na Hora. Já sabe, doravante, à hora 11, é hora das contas, aqui na LAC. Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.